Boa noite, somos gratos ao nosso Deus por nos dar essa chuva maravilhosa em uma época que já não é de chover, mas está chovendo o dia todo. Agradecemos ao Senhor porque Ele é bom, Ele faz cair chuva sobre maus e bons, sobre toda a nossa cidade e regiões. Vamos cantar o hino 236, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem, pecador, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, pecador, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Salvador, porque pecador vacilar e ter temor. Ó, vem, pecador, vem já, descanso te dará. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. 3 João 11. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Muitas vezes há um ditado, isso foi destino. Ai, que destino ruim. Mas, querido, Deus nos deu escolha. Eu sempre penso que se Deus não obrigou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, não os obrigou a obedecer, nós não somos robôs nas mãos de Deus. Deus nos dá a escolha. A sua vontade é soberana, com certeza, mas Ele não nos obriga a obedecer. Na Bíblia há esse conhecimento de que nós temos escolhas. Então nós vamos estudar sobre algumas pessoas na Bíblia, na época dos reis de Israel, de Judá. O reino de Israel se dividiu em duas partes. Judá era o reino do sul, Israel o reino do norte. Então havia reis separados para as duas partes daquele povo judeu. Então um dos reis era Asa. Nós vamos ler em 2 Crônicas 14. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do seu Deus. Depois nós vamos ver aqui, mais na frente um pouquinho, versículos 5, 6, o final do versículo 6. Eu estou lendo numa versão mais atualizada, nova versão transformadora. Se você quer ler a Bíblia, fazer um método de ler a Bíblia, procure uma Bíblia que você possa entender. Não que ela tenha conteúdo diferente, só é atualizada. Nova versão transformadora do mundo cristão. Então, eu estou lendo essa versão que é mais facilitada. Aqui no final do versículo 6. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Aí o versículo 7, 2 Crônicas 14, 7. Asa disse ao povo de Judá, ele era rei sobre o reino de Judá, o reino do sul.
Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e tranças. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor, nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Então, Deus estava dando descanso porque Ele buscava o Senhor. Versículo 8 diz assim: o rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados. Você viu que ele tinha bem menos soldados, 300, né? Depois mais 280 de Benjamim, e eles avançaram até a cidade de Maressa, 1 milhão contra, aqui, 580. Avançaram contra a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus. O Senhor, ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. O versículo 12 do mesmo capítulo. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. E aí no final, aqui do 12 ainda diz assim: e os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Então, Asa se comprometeu a buscar o Senhor e Deus estava batalhando as guerras ao lado de Asa. Aqui no capítulo 15 agora. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então, a gente às vezes tem uma ideia errada, Deus é amor e eu posso fazer o que bem entender que Deus vai me amar. Claro, Deus vai continuar te amando, mesmo que você o abandone. Mas uma coisa, querida, é ser amado por Deus, outra coisa é ter o favor de Deus, é ter Deus do nosso lado. Eu posso amar muito meu filho, mas se ele é rebelde, se ele se vira contra mim, é claro que vai ficar diferente o relacionamento. Vou continuar amando, mas não posso aprovar os atos de rebeldia. Então, aqui o profeta disse isso. No versículo 4 do capítulo 15. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, o buscaram, eles o encontraram. Então, esse povo sabia que devia buscar ao Senhor, ser fiel ao Senhor e continuava fazendo isso. Vamos continuar lendo mais alguns versículos. Naquele tempo, versículo 5, não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Nós sempre vamos ter problemas aqui na terra. Aqui não é o céu, aqui é um mundo decaído do pecado e nós vamos ter problemas. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Versículo 8 do capítulo 15. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Então, ele está seguindo bem, fazendo boas escolhas, buscando ao Senhor, fazendo reformas religiosas. Aí ele vai para o capítulo seguinte, capítulo 9, diz o seguinte:
muita gente de Israel tinha se mudado para Judá. Então, a parte norte agora estava vindo para a parte sul, no reinado de Asa, quando viu que o Senhor Deus estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém. Então, está atraindo pessoas para se unir a ele porque ele é fiel ao Senhor. Versículo 12. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer. Jovem ou idoso, homem ou mulher. Vamos prosseguir. No versículo 15, buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Versículo 16, o rei Asa chegou a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou este poste obsceno e quebrou e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos de Israel, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro, os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Então, tudo está indo bem, boas escolhas. Começou bem o governo de Asa. Agora vamos para o capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco. Então, meu querido, chegou uma hora difícil. Agora, quem está brigando contra o reino do sul, que Asa é rei, é o reino do norte, do próprio povo judeu. E isso agora está tirando o controle, desestabilizando Asa. E ele toma uma decisão errada. Ele pega a prata, o ouro, os bens do templo, coisas que pertenciam ao templo, e manda de presente para o rei da Síria, Ben-Hadad. Aqui diz no versículo 7 do capítulo 16. Por esse tempo, o vidente Anani, vidente era o profeta, não tem nada a ver com o vidente de hoje, mas era um profeta de Deus. Por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. A Asa se irou tanto com o vidente por ter lhe dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Meu querido, não basta começar bem. Eclesiastes diz que é preciso terminar bem, que o fim é melhor do que o começo. Todos nós, no decorrer da nossa vida, vamos passar por um período mais difícil, por uma prova. Onde está o nosso coração? E aí, se nós não temos Deus como Deus mesmo, se o mais importante para nós for a vida financeira ou a vida amorosa, aí é a hora de saber onde está o nosso coração. Espero que você entenda, querido. A nossa vida, por mais breve que seja aqui, ela vai ter períodos em que vamos ser provados. Onde está o meu coração? E aí é a hora de você escolher. A Asa começou bem, tudo estava bem, Deus estava abençoando, ele tinha experiência com Deus. Mas chegou a hora agora que ele estava tomando decisões erradas. E ele foi corrigido pelo homem de Deus e não aceitou a correção. A gente que trabalha com o povo muitas vezes vê isso. Quando a pessoa chega num período assim, você precisa corrigir. É muito difícil encontrar uma pessoa que aceita ser corrigido. Aí você conhece o coração da pessoa, o que está realmente lá dentro dela? Orgulho. Nós todos somos passíveis de ser corrigidos. Eu já fui corrigida várias vezes.
né, por pessoas de Deus, homens de Deus, dentro da igreja. Nós precisamos ser confrontados muitas vezes na nossa vida. Aqui diz o seguinte, continuando no finalzinho do capítulo. Asa foi atacado por uma doença nos pés. Então, no final da vida dele, ele teve uma doença dos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só nos médicos. Então, diz assim que Asa morreu e se reuniu aos seus antepassados. Que ruim, terminou mal. Muito ruim. Né? Quantas vezes nós temos a oportunidade de conhecer, nós temos tudo aquilo que precisamos para ser pessoas que terminam bem, mas aí passamos por um período em que a gente acha que Deus está sendo injusto, que se rebela contra Deus porque perdeu um filho, porque perdeu o marido, porque perdeu a esposa, porque algo não está indo do jeito que eu quero. Querido, né? Vamos abrir a nossa cabeça, vamos renovar nossa cabeça, vamos tomar aquela decisão firme como o pai Abraão tomou. Abraão era o pai da fé. Ele esperou por seu filho. Quantos anos? Na Bíblia, houve muitas esperas na vida de Davi, na vida de Abraão, Jacó, Isaac. Muitas esperas. Deus trabalhou essas vidas. A gente vê muito sofrimento. Por quê? Na Bíblia, a gente vê que o sofrimento modela a nossa vida. Nós gostaríamos de poder continuar com Josafá e mais alguns textos, mas o nosso tempo é pouco. Mas é interessante notar que em muitos reis, às vezes o pai foi um mau rei, um homem idólatra mau, e o filho um bom rei. Às vezes o pai foi um bom rei, né? Como vai seguir adiante no capítulo 17, só inicia aqui. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu em Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Então, queridos, o filho de Asa, em vez de ele pegar o período ruim que o pai teve, ele foi seguir o exemplo do tempo em que ele foi fiel. Jamais diga, eu faço isso porque meu pai fazia isso. Não, querido, siga bons exemplos. Todos nós temos na nossa família avós, pais ou tios que dão um mau exemplo. Cabe a você decidir que escolhas você vai tomar. Se você for humilde e pedir a ajuda de Deus, você vai vencer as suas guerras, as suas batalhas. Mas vou te dizer uma coisa, querido, no tempo que eu caminho com Deus, se você não tiver o coração em Deus, se você estiver apegado, se você colocar algo em primeiro lugar na sua vida, você não vai permanecer. Você vai se desviar. Porque você vai ser provado. Né? Às vezes nós achamos que é mais fácil ser fiel a Deus quando a gente está com fama, com sucesso, com dinheiro. Não é. Nós sabemos que é muito mais difícil ser fiel. A experiência mostra isso, os testemunhos mostram isso. A Bíblia mostra isso. Que às vezes, quando a gente se fortifica, na Bíblia há várias vezes que fala isso, quando até que ele se fortificou, até que ele se engrandeceu, aí se desvia. Quantas vezes nós nos desviamos porque não aceitamos perder? Quanto mais vamos nos desviar quando tiver que lidar com fama, com sucesso, com muito poder? Então, nós temos que ser provados, sim, para estar prontos para aquilo que Deus quer nos colocar. Deus quer o nosso bem, Ele quer o melhor, Ele quer prosperar na nossa vida, mas nós temos que passar pelas provas para estar prontos, cada dia. Então, meu querido, siga um bom exemplo, faça escolhas boas, porque você precisa terminar bem, ao lado de Deus. Não troque por nada nessa vida. Mesmo que você não entender, humilhe o seu coração. Se você não ficou rico, se você não foi curado, se algo você perdeu, humilhe-se. Adore a Deus, porque Ele é o único que vale realmente o propósito da nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, ajude-nos a fazer boas escolhas. Ajude o ouvinte a fazer boas escolhas. Ajuda-nos a ter um coração inclinado para o que é eterno.
a não deixar, Senhor, que nada nos separe de Ti, porque o Senhor mesmo não vai deixar. O Senhor sempre vai ter graça para nós, para que nada nos separe de Ti. Que nós possamos tomar a decisão de servir o Senhor até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, ore por Maria Helena e sua família. Ore especialmente por Priscila, que precisa de saúde, está lutando com doença. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.